Olá pessoal, hoje 10 de julho de 2024, hoje está completando 13 anos que eu cheguei a São Paulo. Cheio de sonhos, jovem naquela época, quando cheguei a São Paulo eu tinha 24 anos e ia completar 25, há muito tempo atrás, há 13 anos, né? Mas antes, a minha história começa antes, lá no ano de 2009. Em 2009, no final do ano, no mês de setembro, o meu pai, aos 44 anos, ele faleceu. Ele bebia muita cachaça, era alcoólatra, foi tomar um banho de rio, morreu afogado em um rio que batia no meu joelho a água. Meu pai morreu afogado, infelizmente. Aí, passou-se alguns meses, em 2010, no comecinho do ano, a minha mãe e minha irmã mais velha vieram para São Paulo primeiro, né? Passar apenas 3 meses para esquecer a perda do meu pai e tal e tal. Passar apenas 3 meses, vieram para São Paulo morar na casa do meu tio Giuseppe. Chegando a São Paulo, passou-se 3 meses. Então, minha mãe decidiu ficar morando em São Paulo porque o meu tio Giuseppe falou assim: fica aqui de vez, arruma emprego, uma casa e depois você manda buscar os outros meninos, os outros filhos, né? No caso eu e minhas outras duas irmãs e meu outro irmão. Então minha mãe ficou morando na casa do meu tio, tempo depois mandou buscar o meu irmão para São Paulo, aí em São Paulo alugou uma casa, né, e foi morar com meu irmão e minha irmã. E eu continuei lá no Nordeste, morando com minha outra irmã, com minhas outras duas irmãs, né? Eu fiquei morando na casinha que tinha lá, e minhas duas irmãs morando com a minha avó, na zona rural também, numa casinha lá perto também. Ficamos lá, tal e tal, morando juntos. Só que nesse pedacinho de tempo, eu era fã do SBT, sempre fui. Nesse pedacinho de tempo, eu acabei comprando um celular. Comprei esse celular aqui, e como eu era fã do SBT, eu comecei a gravar vídeos nesse celular. Nessa época eu já tinha terminado o meu segundo grau, né? E comecei a fazer um curso na cidade, um curso do Projovem Trabalhador do governo, um curso de auxiliar administrativo de 6 meses. Nesse curso eu conheci muitas pessoas, entre elas uma menina chamada Viviane, e também que essa menina começou a ver meus vídeos no celular, tal e tal, postou alguns vídeos no YouTube, né? Depois eu me tornei conhecido lá na cidade, porque eu era fã do SBT e fazendo palhaçadas. Naquele tempo era o começo do YouTube, tal e tal. Eu nem tinha YouTube, ela que tinha o canal, colocou no canal dela lá meus vídeos. Depois o pessoal começou a me reconhecer na cidade, ah, tu tá famoso, tu tá não sei o que, tal e tal, tal e tal. E nessa, né, a Viviane falou, ah, você grave uns vídeos lá falando o que você gosta do SBT, tal e tal, para ver se um dia você chega lá a realizar seu sonho, tal e tal, para ver se a gente consegue realizar. Então essa menina Viviane, junto com a minha professora lá, uma professora chamada Ellen, né, que morava em João Pessoa, tal e tal, sei que não sei o que elas fizeram, que esses vídeos que eu gravei, acabou chegando às mãos lá em João Pessoa, na Paraíba, na TV Tambaú, que era afiliada do SBT, a Val França, ao Guilherme Fernandes da TV Tambaú, e acabou que pouco tempo depois, lá no sítio onde eu morava, chegou os carros lá da TV Tambaú, com o repórter na época Lael Arruda, gravou lá uma matéria comigo e tal e tal. Passou pouco tempo depois, veio de São Paulo a Silvana Kinlan, que era repórter do Domingo Legal do SBT, apresentado por Celso Portiolli, já na época, né? Então, de repente, um dia eu estava em casa e chegou Silvana Kinlan e gravou uma matéria comigo e falou, vamos para São Paulo conhecer o SBT, que é o seu sonho? Então me trouxeram para São Paulo, eu vim conhecer o SBT e foi uma das melhores épocas da minha vida, foi aquela época, né? Foi em 2010 e foi muito bom mesmo, conheci, só que perdi minha chance. Na época eu poderia ter pedido um emprego, pelo menos de faxineiro no SBT, não pedi, me arrependo até hoje, mas isso é a vida. Então, já que eu não queria nada, queria só conhecer o SBT, conheci o Celso Portiolli, Ratinho, Carlos Alberto da Praça é Nossa, muita gente, foi muito bom mesmo naquela época, né? E depois me mandaram de volta para Paraíba. Só que minha mãe já estava morando em São Paulo nessa época. Eu voltei para Paraíba, aí nessa mesma época que eu voltei, continuei lá trabalhando na roça, como eu já trabalhava sempre, né, desde pequeno, continuei trabalhando na roça, tal e tal. Lembrando quando o SBT me trouxe para São Paulo, conheci o SBT, conheci as estrelas do SBT, conheci São Paulo. Naquela época andei de avião pela primeira vez, andei de helicóptero, foi muito bom mesmo. Mas voltei para Paraíba, né? Lá na Paraíba, continuei morando lá, na casinha lá, que era do meu tio, que eu já morava antes, e minhas irmãs estavam morando com a minha avó lá pertinho também.
Só que depois, né, eu acabei indo morar em um quartinho perto da casa da minha avó. E nessa época minha mãe mandou buscar minhas outras duas irmãs para São Paulo e eu não queria ficar em São Paulo, né? Eu continuei lá, minha vidinha lá na Paraíba. Depois minha avó e meu avô Hugo foram morar na cidade e eu continuei morando na roça, né, lá. Na casa da minha avó veio morar outro pessoal, foi o Beto e a Pequena, né, umas pessoas maravilhosas que me ajudaram muito também na época, né, preparavam até marmita, comida para mim, lá também, e foi muito bom aquela época. Tinha também outra vizinha lá, também chamada a Maria, Lila, também que me ajudaram muito na época. E eu trabalhava na época na roça a todo mundo, só que em especial ao meu chefe, que era o Joãozinho e a Lucy, na época lá do sítio Cocos. Trabalhava para eles na roça e me ajudaram muito na época, muito bom. Eu jantava lá, eu almoçava, eu trabalhava e era muito bom. Só que mudando, avançando um pouco a história, aí eu fiquei lá, né, e passou-se o tempo, eu trabalhava durante o dia na roça, ia para a casinha que eu morava sozinho tomar banho à noite e voltava para esse quartinho que era pegado com a casa da minha avó, que minha avó tinha ido morar na rua, e esse casal ficou morando lá e eu continuei morando lá nesse local. Sei que quando eu fiquei pensando, né, eu tinha vindo para São Paulo conhecer o SBT, depois voltei para Paraíba, fiquei naquela vida da roça. Quando você conhece o que é bom, você volta para a vida que você sofrida e você fica pensando, você quer a vida boa de novo. Então foi na época que eu resolvi vir para São Paulo. Aproveitei que vinha dois amigos meus, né, o Fabiano e também o amigo Paulinho, que a gente chamava ele de Preá, o apelido dele carinhoso era Preá. Então vinhamos de ônibus para São Paulo. Da outra vez que eu tinha vindo para o SBT foi de avião, né? Já dessa outra vez foi de busão, de ônibus, 3 dias e 2 noites até chegar em São Paulo, da Paraíba para São Paulo. Então vim com esses amigos. Aí aqui em São Paulo comecei a morar na casa aqui quando eu cheguei aqui, minha mãe já tinha conhecido outro homem, que hoje é o meu padrasto, né? E a minha mãe já morava com esse outro homem e meus irmãos todos já na casa do meu padrasto. Eu vim morar com eles. Aqui fiquei, cheguei em São Paulo, meu primeiro emprego aqui em São Paulo na época, em 2011, eu cheguei no dia 10 de julho de 2011 no terminal do Tietê, de ônibus, nunca esqueço, cheguei de 3 cambalhotas lá no meio do terminal, feliz da vida em São Paulo, né? Então, meu primeiro emprego aqui foi um emprego que eu consegui arrumar de faxineiro numa empresa chamada ISS, prestando serviços para a TV Bandeirantes de São Paulo, onde trabalhei lá quase um ano, né? Lá conheci muita gente e foi nessa época que eu trabalhava na Band, eu entrei lá em 2011, né? Aí fiquei até 2012, foi lá na Band nessa época que eu conheci muita gente e foi lá que conheci um menino lá que trabalhava na cenografia, que me ajudou muito também. E foi nessa época que me ajudaram a participar do programa de noite com o Danilo Gentili. Nessa época, o Carlos Alberto da Nóbrega ia participar do programa lá, que era o de noite, na época não era de noite, era Agora é Tarde, não era Agora é Tarde com o Danilo Gentili. Carlos Alberto ia participar e me chamaram lá, arrumaram lá para eu participar desse programa. Eu participei, foi muito bom, foi 2012. Né? E antes disso, tem uma cena inusitada que eu estava na porta do banheiro limpando, eu era faxineiro, aí o Danilo passou, eu olhei assim e falei, Ave Maria, aí ele olhou assim e saí e foi embora, né? Foi uma cena muito boa na época. Aí eu trabalhei na Band por aproximadamente quase um ano, depois nessa época da Band eu tentei, mandei e-mails, mandei cartas na época para o SBT, para ver se eles lembravam de mim, mas ninguém lembrou mais e ficou por isso mesmo. Então depois saí da TV Bandeirantes, aí fui trabalhar de repositor de supermercado, perto de casa, no mercado chamado Ricói, do Embu das Artes, né, que depois mudou de nome. Trabalhei 2 anos e meio, depois fiz um curso de porteiro, fiz um curso de vigilante também, aí consegui um emprego de porteiro, fui trabalhar em outra empresa, né, chamada ProSecurity, onde trabalhei em alguns condomínios aqui em São Paulo, trabalhei também 2 anos e meio. Sim, lembrando que antes, quando eu trabalhava no supermercado, no Ricói, eu também participei de um programa de internet de um amigo chamado Neco, né, que era o programa Pode Tudo, onde gravei algumas matérias, também foi muito bom, muito da hora. Aí avançando um pouco mais, depois que eu trabalhei de faxineiro na Band, depois repositor do supermercado no Ricói, depois trabalhei de porteiro numa empresa chamada ProSecurity. Depois saí, fui trabalhar numa empresa terceirizada chamada Trajeto, né, que eu trabalhava prestando serviços terceirizados para a Prefeitura de São Paulo, no tapa-buraco na rua, era muito pesado mesmo o serviço. Também depois fiquei desempregado um tempo, né, recebendo seguro e trabalhando também de ajudante de pedreiro com meu padrasto. Aí depois
voltei para ser faxineiro de novo, onde estou trabalhando de faxineiro até hoje nessa outra empresa. Já vai fazer 5 anos que eu estou nessa outra empresa. Sei que aí se foram 13 anos em São Paulo, 13 anos de trabalho, de experiência, de luta, tal e tal. Realizei poucos sonhos, né? Aqui em São Paulo tirei minha habilitação, comprei um Fusca, tal e tal. E estou levando a vida aqui até. Fiz alguns cursos, fiz um curso técnico de locução, fiz um curso técnico de apresentador de televisão, tudo técnico. Um curso técnico de segurança de trabalho, mas nunca segui na área, né? E continuo na faxina até hoje. Sei que essa é um pouco das minhas aventuras em 13 anos em São Paulo. Conheci muita gente também, mas não tive muita sorte aqui não, gente. Lembrando que eu vim aqui, meus planos na época era chegar aqui e passar 10 anos em São Paulo. E já passou-se 10, 11, 12, estou com 13 anos e não consegui o que eu queria, que meu sonho mesmo era o que? Era juntar dinheiro, comprar um sítio no Nordeste e voltar para lá na minha vida pacata da roça, porque cidade grande, sinceramente, não é para mim. Só gravei esse vídeo hoje para falar dessa minha história. Aqui está o meu primeiro celular, que foi o celular que eu gravei aqueles vídeos lá, né, que eu falei para vocês no começo, que a Viviane pegou os vídeos, publicou na internet, depois me ajudou a realizar meu sonho, que era na época conhecer o SBT, né, que eu era fã. Hoje não sou tão fã. Esse boné eu ganhei do SBT na época também, olha só, estou com ele até hoje. Esse boné tem uns aproximadamente 14 anos, né, porque eu cheguei em São Paulo há 13, só que eu cheguei em 2011, mas foi em 2010 que eu fui lá. Então tem uns 14 anos mais ou menos esse boné. E aqui foi o celular dos primeiros vídeos. Lembrando que esse celular tem uma história interessante, que na época, né, era muito difícil comprar um celular. Eu trabalhava na roça, trabalhei um mês inteiro. Esse celular custou na época R$ 400. Foi comprado no Armazém Paraíba, que ficava em Solane, na Paraíba, olha só. Foi R$ 400 na época. Eu trabalhei um mês inteiro na roça, de segunda a sábado, para juntar dinheiro para comprar esse celular. Hoje já tive vários celulares aqui em São Paulo, mas esse aqui eu guardei de lembrança, o meu primeiro celular. Nunca tive coragem de me desfazer dele, olha só. Guardo com muito carinho esse celular da Samsung pequenininho. Pois é, gente, a história a minha vida é um pouco da minha história, né? Que vim para São Paulo, por quê? Primeiro porque meu pai faleceu, minha mãe veio e ficou aqui, por isso que eu vim para cá morar de vez. E também vim aqui um pouco antes e conheci tudo por causa que eu era fã do SBT na época, aí eu vim conhecer o SBT. Aí depois voltei e sei que é uma história muito longa, muito complicada de se entender, mas é isso. E já se vai 13 anos aqui em São Paulo, gente. E não realizei o que eu queria, mas estou por aqui, não sei até quando, né? Não sei até quando, mas vou vivendo por aqui. Então, 13 anos em São Paulo, estou gravando esse vídeo exatamente 13 minutos. Para vocês, um grande abraço, né? E lembrando que eu vou vivendo, já estou com quase 40 anos. Lá se foram quase 40 anos. Essa é a minha vida, essa é a minha história, esse é o meu mundo. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.